As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Alô, Lúcio. Jafar. Bom dia, Jafar. Você nos ouve, Lúcio? De onde você fala hoje? Olha, acabei de passar por Manaus, Salvador. Estou agora em Goiânia, indo para Anápolis. Estou com a voz um pouco arranhada hoje por conta dessas trocas de temperatura, que são muito intensas, né? De Manaus para cá, é praticamente um outro país. Jafar, vamos conversar hoje sobre um dos temas que houve na aula inaugural aí na Universidade de Extremo Sul Catarinense, semana passada. Eu falei com os colegas presentes, entre outras coisas, sobre historicidade. E expliquei a eles que quando uma pessoa chega ao consultório, uma das primeiras coisas que fazemos é pedir para que ela nos conte toda a historicidade de vida dela, o que houve, o que aconteceu, como as coisas se passaram. E em seguida, fiz uma pergunta que eu faço muito em palestras, em aulas pelo Brasil, que é: quem escreveu a historicidade da pessoa? Nessas horas, a grande maioria das pessoas costuma dizer que quem escreveu foi a própria pessoa. Só que nós temos muitas surpresas aqui. Olhe, às vezes, um ator que interpreta um personagem, ele faz isso tão bem que ele fica com a impressão de ser o autor da história, quando na verdade ele está interpretando uma história que foi escrita. Muitas pessoas vivem vidas que foram escritas por uma sociedade, por um pai, por uma mãe, por um contexto histórico. E elas fazem tão bem, vivem tão bem, interpretam tão bem esse papel, que acabam tendo a noção de que são elas, que pertencem a elas, a autoria da história. E há muitos fatores importantes aqui, porque se a historicidade, se a vida que uma pessoa vive foi escrita por uma sociedade, por uma família, por um contexto, ela, ao saber disso, ela pode, assim como um ator que viu todo o roteiro do filme, a pessoa pode tomar certas precauções, ela pode até tentar modificar algumas coisas quando isso é possível. Às vezes isso não é possível. Uma pessoa é lançada num contexto de guerras, de bombas, e as escolhas dela se tornam muito pequenas. Às vezes o próprio papel que foi escrito já prevê as escolhas que a pessoa vai tomar. Algumas pessoas, quando se dão conta disso, elas tentam rapidamente recuperar a autoria sobre as vidas e as histórias delas. Acontece que, tirando a vaidade dessa história, algumas pessoas podem escrever a nossa história melhor do que a gente teria escrito. Nem todo mundo é um bom escritor existencial, nem todo mundo sabe, de fato, como escrever suas coisas. Alguns escrevem muito mal, sabem viver bem, mas escrevem os seus roteiros muito mal, trocam coisas, perdem coisas importantes. Bem, às vezes a historicidade de uma pessoa, quando não foi escrita por ela, e alguns até sabem disso, no consultório várias pessoas dizem: olha, eu estou vivendo aquilo que a minha família queria que eu vivesse, ou que meus pais, ou que a cultura em que eu vivo. Muitos sabem que isso já ocorre com eles. Às vezes a historicidade de uma pessoa foi escrita por mais de uma fonte, e fontes estas que não concordam umas com as outras. Por exemplo, às vezes uma pessoa vive uma historicidade muito conflitante, que foi escrita por um pai e por uma mãe que não se dão bem, causando na pessoa toda uma série de estranhezas, de atrapalhos, de desencontros durante a vida. Há pessoas também que não admitem que as historicidades de vida delas sejam escritas com outras pessoas. Então, num casamento, por exemplo, se imagina que talvez as pessoas que estão agora caminhando juntas escrevam conjuntamente suas histórias, mas nem sempre acontece assim. Às vezes o marido escreve
e leva de arrasto a esposa, ou o contrário pode acontecer. Há pessoas que delegam suas vidas a outros e dizem, olha, pode escrever que eu te acompanho e tal. Há de tudo aqui. E não há, claro, como a gente tem visto, um modo certo ou um modo errado de ser. Há várias maneiras. Há pessoas que têm, por exemplo, um roteiro de qualidade muito ruim perto daquilo que elas podem viver. Há pessoas que são interiormente muito ricas, viveram muito, conheceram muito e, no entanto, vivem um script muito de baixa qualidade, muito ruim. Elas podem melhorar isso. O primeiro passo para as alterações em torno disso é saber que essas coisas existem, que elas podem ser modificadas. Ninguém está preso a isso. Né? Uma reflexão pode ajudar muito a pessoa. Eu enviei para o Johnny já uma canção muito bonita que eu estava em São João del Rei, fui fazer uma palestra na Universidade Federal e no fim da palestra nós fomos a uma cantina em frente à catedral. Os colegas fomos tomar um vinho e estava passando essa música na cantina e eu entrei e perguntei sobre ela. Eu mandei para o Johnny, vamos ouvir um pedaço como final deste comentário de hoje e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço a vocês. Please don't worry, lover. It's really bursting at the seams, absorbing everything. The spectrum data D. Fact, not fiction, for the first time in years. All the girls in every girly magazine can't make me feel any less alone. I'm reaching for the phone. Call it 703. On your machine I blur a plea for you to come home. But I know it's too late. I should have given you a reason to stay. Given you a reason to stay. Giving you a reason to stay. Giving you a reason to stay. This is fact, not fiction. For the first time in